dialogando com as passagens do texto, com as questões que ele põe, né? É um texto assinado, portanto, autoral, mas que só pode ser escrito porque eu estou inserido em tradições, né? Uma tradição na tradição marxista, na tradição que compreende o marxismo como propositor de um socialismo democrático. Então, foi muito importante para nós um texto chamado Democracia Socialista e Ditadura do Proletariado, que na verdade, uma resolução política, né, que procurava encontrar um caminho que, ao mesmo tempo, era crítico da social-democracia, isto é, a ideia de que era possível transformar o capitalismo por dentro das instituições do Estado, e, por outro lado, também fazia a crítica da experiência soviética já em estado muito avançado de deterioração em relação aos seus fundamentos e proposições originais, né? Essas reflexões, então, sobre o socialismo procuram desenvolver algumas questões presentes nesse documento, que é um documento ali dos anos 70. Da mesma, uma outra fonte é a nossa participação nos esforços de elaboração sobre o socialismo no PT, né? O texto fundacional do PT falava na proposição de um socialismo, diferentemente da social-democracia e das tradições do socialismo autocrático, né? Depois houve, em 1992, um documento chamado Socialismo Petista. Nós consideramos muito importante porque, após a derrubada da União Soviética, reafirmava compromissos públicos com a construção de uma sociedade socialista. Esse texto foi muito importante para manter a identidade do PT em anos neoliberais que viriam, né? Anos muito difíceis. E uma resolução também sobre socialismo aprovada no penúltimo congresso do PT, reafirmando a tradição socialista do PT. Eu pude participar também da elaboração dos programas das candidaturas do Lula em 1990. Aliás, em 2002, 2006, 2010, 2018, da coordenação da comissão de programa da candidatura Lula. Então, na verdade, esse processo de elaboração, então, procura criar uma ponte entre aquilo que nós chamamos um programa histórico do socialismo para as esquerdas brasileiras e um programa de luta pelos direitos e mudanças através dos partidos, das lutas eleitorais e dos movimentos sociais. A nossa ideia é que, ao longo dos anos 90, vieram se descolando essas duas, um programa de governo cada vez mais adaptado às dificuldades de operar a governabilidade em circunstâncias muito adversas e a orientação socialista. Então, os interlocutores dessa elaboração, a gente concebe que são os partidos que organizam, né, as frentes democrático-populares no Brasil, isto é, o PT, o PSOL, o PCdoB, certas parcelas, né, do PDT histórico, do PSD histórico, os movimentos sociais anticapitalistas no Brasil, como o MST,
como o movimento, a Marcha Mundial das Mulheres, como o movimento de saúde pública, que tem uma tradição sanitarista socialista muito forte, o movimento de educação, que tem uma relação com a tradição paulo-freireana, né? Nós entendemos que o Paulo Freire é um dos fundadores da tradição do socialismo democrático no Brasil, né? Pela elaboração, pelas suas contribuições, e também, é claro, os movimentos classistas dos trabalhadores, não só da CUT, mas das outras centrais, que desenvolvem lutas cotidianas contra a exploração capitalista no Brasil. Então, nós achamos que esse programa histórico não está constituído nem no Brasil, nem na América Latina, nem no plano internacional. Ele se relaciona com o processo de reconstrução da tradição do marxismo, que está em curso também em vários momentos internacionais, né? Nós entendemos que esse programa histórico ele deve ser atualizado na crítica e alternativa ao capitalismo neoliberal. Por que isso é importante? Porque não se trata de apenas reivindicar uma tradição do século XIX ou uma tradição das revoluções da primeira metade do século XX, mas de ser capaz de propor uma alternativa ao capitalismo neoliberal existente, com as suas transformações que ele operou no Estado, na dinâmica capitalista através da financiarização, na própria formação das classes trabalhadoras, através de amplo processo de precarização do mundo do trabalho e assim por diante, nas relações internacionais e assim por diante. Então, nós pensamos em ancorar a formulação de uma alternativa contemporânea do socialismo democrático na crítica ao capitalismo existente, de tal maneira que não seja um exercício doutrinário, um exercício de uma doutrina sem vínculos com a realidade. Esse é um critério, né? Esse texto também aprofunda algo que nós temos desenvolvido na cultura da esquerda brasileira, em diálogo com marxistas de muitos países do mundo que estão trabalhando numa mesma direção e que tem tradições, né, que em geral são chamadas as tradições humanistas do marxismo. Nós estamos aprofundando o trabalho de conectar o socialismo com as tradições do republicanismo democrático, que o texto procura caracterizar. Nós estamos diferenciando liberalismo de republicanismo. É uma discussão das mais importantes, talvez a discussão mais importante, que se realiza hoje na filosofia política ocidental. Já está muito avançada essa diferenciação, porque os liberais, eles chamaram a si a ideia de que a modernidade do mundo foi feita pelos liberais, que a liberdade, tal como existe no mundo, a liberdade que existe é liberal, que os direitos são liberais, tem uma fonte liberal. Ora, isso não tem documentação histórica, muito menos filosófica. É preciso reconhecer que existiram tradições republicanas democráticas que operaram em várias conjunturas decisivas da formação da modernidade, não foram derrotadas, mas deixaram marcas, como eram os niveladores na tradição da Revolução Inglesa do século XVII, como os jacobinos na Revolução Francesa, como a Revolução Haitiana, como o movimento feminista popular que se formou, que tinha base nas classes trabalhadoras no final do século XIX na Inglaterra e reivindicava o sufrágio universal para as mulheres e os direitos das mulheres, enfim, e reconhecer que há uma tradição que lutava pela liberdade, pelos direitos dos oprimidos e explorados
antes da formação do socialismo moderno, para nós é fundamental. É reconhecer que a luta pela liberdade, por exemplo, no Brasil, não começou com a classe trabalhadora operária. Já vinha de antes, já vinha com as lutas, por exemplo, das revoltas negras, dos quilombos, por exemplo, né? Já havia uma tradição de lutas que nós reivindicamos, que chamamos de democrático popular, que na verdade é uma redundância, porque democrático, populus, né? O demos é povo, é o povo popular, né? A palavra democrático popular que nós usamos, né? Frequentemente na esquerda, começou a aparecer nos documentos do PT ali no Congresso de 1993, que eu ajudei a escrever a resolução aprovada no Congresso, mas o democrático popular significa povo popular, né? Do grego e mas é muito importante, então, essa visão humanista de vincular o socialismo à ideia forte de liberdade que há nessa tradição e a luta ancestral por direitos que essa tradição traz na modernidade contra os liberais, contra os capitalistas, contra os conservadores, né? Nós tivemos a oportunidade de debater isso publicamente no âmbito da esquerda brasileira com um companheiro chamado Walter Pomar, que é líder, um dos líderes de uma tendência do PT chamada articulação de esquerda. Porque começou a surgir a ideia de que o republicanismo era uma adaptação ao Estado burguês, era ser liberal, não fazendo a diferenciação entre republicanismo e liberal. Então, ao reivindicar a ideia de república, nós estávamos aborguesando o socialismo. Então, foi travada uma polêmica de 5 artigos, um artigo, uma réplica, uma tréplica, uma réplica, tréplica e depois uma réplica, enfim, em que eu procurei documentar que na obra do Marx isso está presente desde o início, essa relação com as tradições do republicanismo. É claro que é uma relação crítica, que ele atualiza o republicanismo democrático, fazendo a crítica do capitalismo que está se organizando no século XVIII e XIX, principalmente, né? Através do capitalismo inglês, do liberalismo inglês, né? Mas ele está atualizando dimensões emancipatórias do republicanismo democrático e superando os limites do republicanismo democrático, os limites históricos do republicanismo democrático, né? Então, nós trabalhamos muito nessa direção. Isso está presente nos textos juvenis do Marx, quando ele escreve na Gazeta Renana, quando ele é editor da Gazeta Renana em 1842, está presente no Manifesto Comunista, na abertura do manifesto, que ele diz que os comunistas não lutam por uma pauta própria, eles estão dentro da luta democrática em geral. Está no jornal, na Nova Gazeta Renana que eles fundaram, ele e o Engels, em 1848, na Revolução Alemã, derrotada, em que o jornal que eles fundaram tinha um nome, um jornal pela fundação da República na Alemanha, e o modo como o próprio Marx chamou a Comuna de Paris, em seus escritos célebres na Guerra Civil na França, de República Social. Aliás, o Manifesto Comunista foi publicado pela primeira vez na língua inglesa num jornal chamado Red Republicans, Republicanos Vermelhos. E a própria ideia de que o trabalho assalariado é uma forma de escravidão, Marx tomou de uma experiência de um partido de trabalhadores de Nova York, no século XIX, que defendia os artesãos contra a tomada dos meios de produção deles e dizia que o trabalho assalariado era uma nova escravidão. Marx tomou dali essa expressão que aparece com tanta força no livro Capital, né? Que o trabalho assalariado é uma forma de
E o próprio Marx assinava, boa noite, assinava os seus textos na Primeira Internacional como cidadão Marx, que era a forma como o próprio Rousseau assinou o contrato social. Então nós não estamos dizendo, né, que o marxismo deve se dissolver na tradição do republicanismo, mas ele herdou os fundamentos, princípios dessa tradição e desenvolveu na crítica ao liberalismo e ao capitalismo que surgiu, atualizou as lutas da emancipação nessa direção, né? Isto é muito importante para estabelecer as relações entre a ideia de socialismo e as lutas concretas que nós travamos pelos direitos do povo, pelos direitos populares, pelos direitos democráticos, pelos direitos sociais, pelas lutas, pelos direitos dos não brancos, pelos direitos das mulheres, porque faz parte dessa tradição do republicanismo as declarações universais de direitos que nós conhecemos historicamente. Foram eles que formaram essas declarações. No século XIX, nós não encontramos mais declarações de direitos de caráter universal e elas só apareceriam no pós-guerra, pós-segunda guerra. Por quê? Porque o liberalismo estava promovendo a colonização do mundo e não estava nem aí para dizer que africanos, asiáticos, latino-americanos teriam direitos iguais aos europeus. Eram teorias colonialistas, racialistas. Então não há um silêncio sobre declaração de direitos humanos por parte dos liberais no século XIX e no século XX, até a Declaração Universal, que teve uma participação muito ampla de muitas correntes políticas, e que é um texto tão importante em defesa de fundamentos de civilização contra a barbárie neoliberal hoje. Mas, então, nós identificamos, então, que o conceito central dessa tradição do republicanismo democrático é o conceito de soberania popular. É uma ideia de que só é livre aquele povo que é governado, cujo Estado é formado por leis que tiveram uma autorização popular. E que o governo desse Estado, formado no interior desse Estado, ele segue as leis votadas pelo povo e ele é controlado no exercício do governo por essas leis votadas pelo povo. Esse princípio da soberania popular, ele já é visível no século XVII, já é visível em alguma medida na obra do Maquiavel republicano, com a ideia dos tribunos do povo, né, que foi uma instituição que existia numa época da República Romana, que as leis do Senado teriam que ser votadas e aprovadas por tribunos eleitos pelo povo para vigorar. Ela aparece no século XVII inglês com a ideia de que a autoridade de quem governa não vem de cima para baixo, mas vem de baixo para cima. A legitimidade do poder é ascendente. Se o governo é feito contra essa legitimidade, há o direito à revolução, que é afirmado no século XVII inglês, o direito de rebelar contra o rei, prender o rei, julgar o rei, condenar o rei e enforcar o rei. Fizeram isso no século XVII. O direito é o direito de resistência que vai comparecer em todas as declarações universais e que forma o direito moderno de justiça de transição hoje, o direito de rebelião, o direito de revolução, que vai ser herdado pela tradição socialista. Mas essa ideia, então, de autogoverno, ela vai adquirir um primeiro sistematização conceitual com limites na obra do Rousseau, através da ideia de soberania popular. Essa ideia, então, de soberania popular, o soberano é o povo,
é uma ideia fundamental, que soberano não é o rei, é o povo. Né? Há uma inversão aí. Né? Então, quando nós vemos a poesia de um poeta como Castro Alves, que diz, né, o povo rei, ele está se referindo à soberania popular. É o povo que é o rei. O soberano é o povo. Né? É essa a ideia da soberania popular, né, que está presente. Em Rousseau, ele ainda não admite as mulheres como parte da soberania popular. A mulher não pode ser cidadã. E ele vai receber uma crítica da tradição feminista, que vai reivindicar que, assim como nós destituímos o direito divino dos reis, nós destituiremos o direito divino dos maridos. Uma fala muito interessante no livro escrito em 1792, reivindicação geral dos direitos da mulher, né? Por parte de uma republicana popular, que é conhecida mais por ser mãe daquela que escreveu o Frankenstein, né? Bom, mas essa ideia de soberania popular em Rousseau ainda não se afirma como a soberania do governo, que o povo deve exercer o governo executivo. Em Rousseau isso ainda não é trabalhado, será trabalhado na tradição socialista, com a ideia através da organização popular, né, na tradição dos conselhos, na tradição dos sovietes, na tradição da democracia popular, nas tradições que organizam, então, essa ideia de soberania popular na tradição socialista. Né? Isso está presente no Marx, desde o início, como eu disse, e está presente até o final da vida, quando ele faz a crítica ao programa de Gotha, quando ele faz a crítica à defesa de um poder não completamente republicano popular, que aparece, então, no programa da social-democracia alemã, que havia se unificado sem estar sob a direção direta dele e do Engels. Né? Vai até haver um seminário internacional sobre os 150 anos da crítica ao programa de Gotha, na UFMG, em outubro desse ano. Vão ser chamados marxistas do mundo inteiro para debater isso, né? A atualidade do programa de Gotha. Né? Mas essa ideia da soberania popular serve a uma ideia de liberdade, que é muito forte nesses autores. A ideia de liberdade é uma ideia de autonomia. Autonomia, isto é, eu sou dono da minha própria vida. Eu não estou submetido a nenhuma desigualdade de classe, não estou submetido a nenhuma desigualdade racial, nem estou submetido a nenhuma desigualdade de gênero. Isto é, a desigualdade estrutural é incompatível com a liberdade, diz essa tradição. Por quê? Porque se o outro está numa situação desigual em relação a mim, ou eu sou dependente dele, ou servo, ou escravo. Não tem alternativa. Eu estou submetido à vontade de outro, eu não sou dono do meu próprio destino. Então, a ideia da soberania popular, que é uma ideia da soberania do povo, está vinculada à ideia da formação do cidadão enquanto pessoa livre e que, por ser livre, tem direitos. Ora, principalmente a partir de 2008, os estudos sobre neoliberalismo se concentraram em identificar o caráter da dinâmica autocrática, autoritária do neoliberalismo, que hoje nós estamos vendo muito bem desenvolvido em estado puro nos Estados Unidos. É um estado cada vez mais autocrático, plutocrático, não dá nem para falar mais bilionários, agora são trilionários, né? São super capitalistas, né? Que entraram dentro do Estado numa dinâmica, mas esses estudos sobre neoliberalismo desde 2008 vêm trabalhando essa ideia. O fundamental do neoliberalismo
é destruir o que há de republicano nas democracias liberais ocidentais e ir construindo uma ampla agenda do capital, cujo centro é exatamente atacar os direitos históricos das classes trabalhadoras e os direitos de cidadãos, que nós chamamos. Né? Então, através de um ataque massivo, né, que vem se desenvolvendo a essas dimensões. Então, o que nós estamos desenvolvendo, então, é que a luta pelos direitos que nós travamos cotidianamente nos movimentos sociais, nas eleições, nos programas de políticas públicas, eles devem se articular cada vez mais a um programa histórico de construção do socialismo democrático. Isso significa encontrar os caminhos de transição, de consciência, de lutas, de experiências de governo, com a realização e efetivação de direitos com dinâmicas de soberania popular e de economia do público. Isto é, uma macroeconomia que sustente a formação e a universalização dos direitos de cidadania e dos direitos das classes trabalhadoras. Na linha oposta do neoliberalismo, que procura mercantilizar todas as esferas da vida social, desmercantilizando e transformando em bem público, em direito público, esses direitos. É uma maneira, então, de vincular a consciência popular desses direitos com dinâmicas de potencial anticapitalista e de formação de consciências públicas socialistas, democráticas. O texto introduz, e eu estou caminhando para o final, porque eu vou falar ao final, mas introduz uma ideia que é a ideia de economia pública, que eu penso talvez a gente possa conversar mais no segundo seminário, que é muito importante para diferenciar essa proposta de uma proposta social-democrata, ou de uma simples construção do estado do bem-estar social. Porque qual o grande limite das sociais-democracias, dos partidos comunistas europeus, dos partidos trabalhistas, foi se centrar na esfera distributiva da distribuição, com propostas fazendo uma adesão de partidos e programas a dinâmicas keynesianas, ou de liberalismo social, como nós chamamos. Né? A esquerda, em geral, abandonou a ideia de uma socialização dos meios de produção na segunda metade do século XX. Quase trabalhando no horizonte que nós chamamos de horizonte marshalliano, de um autor chamado T.H. Marshall. A proposta desse autor era a seguinte: nós vamos desenvolvendo os direitos do cidadão, alargando os direitos e aumentando, e vai chegar num ponto que o cidadão já não é mais de classe. Quando chegar nesse ponto, nós superamos o capitalismo pela democracia. Era uma visão de época. E simplesmente através da expansão e aprofundamento dos direitos da cidadania no interior de conquistas de maiorias parlamentares continuadas, você chegaria a uma passagem de uma sociedade de classes para uma sociedade de cidadãos iguais e livres. Bom, o que a ideia da economia pública traz? Que não há como expandir de forma continuada e estável direitos e universalizados se você não mexe na esfera da produção, entendida no sentido marxista, isto é, entendido no sentido do crédito, da produção,
e da propriedade. E que, portanto, nós devemos enfrentar a ditadura que é exercida sobre essas dimensões, inclusive na fábrica, né? Que a democracia não chega na fábrica, a democracia não chega no local de trabalho, porque ali é uma ditadura. A ideia de uma economia do público seria uma economia dirigida democrática por um Estado de soberania popular, que se valesse do planejamento democrático, do controle, do financiamento e da produção daqueles bens considerados essenciais para a reprodução da vida social. Historicamente pensados, como Marx pensou, a própria ideia da reprodução da força de trabalho, que ele sempre concebeu de um ponto de vista histórico. Os bens e serviços necessários à reprodução da força social. Então, o PT claramente não tem isso. O PT é herdeiro de uma tradição do mix público e privado típico da época da social-democracia. Ele não sabe bem defender o público. Ele muitas vezes até cede o público diante do privado. Por exemplo, que batalha histórica, Gilson, nós travamos. Petróleo é nosso, não é? Batalha histórica. Aí abrimos o capital da Petrobras em Nova York para ações minoritárias, para o capital internacional. Eles entram e se tornam acionistas de uma empresa pública e passam a exigir, como acionistas de uma empresa pública, os dividendos. E querem dirigir a empresa pública para o ganho de dividendos, como acionistas, e não mais retirando da empresa o seu caráter público. Né? Enfim, a ideia do público é trabalhar com as diversas formas possíveis de propriedade não privatista mercantil, cooperativas, autogestionadas, sistemas de crédito cooperativos, formas estatais de gestão democrática, enfim, um conjunto de formas públicas de propriedade, não necessariamente fugindo daquela ideia de que a economia socialista é uma coisa centralizada no vértice, que o Estado é dono de tudo, de tudo que é, independente se é um bem socialmente necessário ou não, do tamanho da empresa. Então, por exemplo, você vai em Havana, você vai comprar um CD, ali é do Estado. Tem sentido o Estado controlar uma loja de CD, enfim, né? Isso foi feito nos anos 90, no âmbito de um processo de estatização ampla, né? Enfim, mas a ideia, então, de planejamento democrático, baseado na soberania popular, e formas públicas de propriedade, que permitam a diversidade, o pluralismo social das experiências. Talvez quem tenha mais avançado nesse tipo de experiência no Brasil é o MST, né, que formou toda a tradição de cooperativas, de formas, né, coletivas de gerir, etc., etc., né? Então, o texto procura trabalhar essas dimensões. Para finalizar, ao tentar preparar esta exposição, eu me deparei, eu fui pesquisar as outras coisas que eu tinha escrito ao longo do tempo sobre essa questão dessa tradição, né? E é uma multidão de ensaios, de contribuições, de diálogos, né? E eu penso, então, em reuni-los em livro após a experiência desse seminário, já ganhando com os debates que nós travamos aqui.
E já adianto que a principal falha, na minha opinião, desse texto, de outros que eu escrevi, é de algo que eu ainda não sei falar por escrito, que é a relação entre essa proposta de socialismo democrático e a crítica ecológica profunda, sistemática do capitalismo enquanto predação, né? Há uma literatura existente, sobre que até foi lançado agora um dicionário ecossocialista no Brasil, né? Nós devemos há um seminário previsto, eu acho, para tratar desse tema, né? Há livros que renovam a compreensão da presença da crítica ecológica na obra do Marx, mesmo no livro Capital. Então, eu já identifico esta falta mesmo, né? Não é pessoal, é uma falta, eu acho que geral da esquerda. Houve rupturas muito importantes na nossa experiência entre a tradição do Chico Mendes e a tradição que nós atualizamos, né? Mas, enfim, era... Você vai coordenar? Senta aqui. Não, você pode ocupar, não fica mais... É assim, não dá.